Essa pergunta de onde está o sucesso da empresa, né? Depois de tantos anos operando em consultoria, agora mais recentemente, desde 2019, trazendo soluções da Fundação Dom Cabral, estou cada vez mais convencido, né, de que esse sucesso empresarial está muito ligado ao nível de planejamento que a empresa estabelece, que a gente chama de modelo de gestão, né? Então, hoje, uma empresa, se quiser efetivamente ter resultados, ela precisa, de um lado, saber qual é o seu contexto atual, né? Ela precisa ter uma base sólida para entender a maturidade da gestão, né? Podemos traçar uma linha, né, de tempo da empresa e a maturidade da gestão, né? Quer dizer, quanto tempo ela tem. Porque às vezes a empresa pode ter 5 anos de mercado, 7 anos, mas a gestão dela é imatura, né, amadora. Às vezes a empresa cresce a partir do seu sócio, traz um parente, não que parente seja alguém desqualificado, mas às vezes tem a improvisação. Então, conhecer a maturidade da gestão é muito importante e, mais que isso, ter a humildade de reconhecer que é imaturo do ponto de vista da gestão. Óbvio que, para qualquer tipo de planejamento, tem que entender o perfil empresarial. Afinal de contas, o que você é hoje e o que você pretende ser ali na frente. E, não menos importante, ter uma situação econômica financeira sólida. Se ela não está sólida, é preciso ter um diagnóstico adequado, ou seja, é preciso cruzar dados gerenciais com dados contábeis e entender a situação econômica, e aí está muito ligado ao balanço patrimonial, mas também a situação financeira, da liquidez, ligada à questão do fluxo de caixa. Então, este primeiro olhar dá uma base para que você possa construir efetivamente um modelo de gestão. Claro que não dá para fugir também de uma análise mais, vamos dizer, aprofundada do que a gente denomina em gestão de ideologia. Afinal, qual é o propósito do seu negócio? E tem poucos empresários, empreendedores que param para discutir com a sua equipe, para ele mesmo, no íntimo, por que nós temos a organização? Qual é o nosso propósito, afinal de contas? E não venha com essa história, eu quero ganhar dinheiro. Isso, quem empreende no sistema capitalista já é inerente, né? Ninguém vai trabalhar para ter prejuízo, né? Mas a questão é o propósito teu. Por exemplo, nós, em uma oportunidade, eu fui presidente da Associação Comercial, estávamos ali muito focados na questão da representatividade de serviços. E com reuniões com os nossos associados, veio a percepção de que a maioria das pessoas que se associava à entidade tinha alguma expectativa de fazer negócios. Então, a partir disso, reunimos a diretoria, profissionais que estão ligados à entidade, e a gente começou a rever essa questão do propósito. E chegamos à conclusão que o nosso propósito era efetivamente fomentar negócios. Então, por exemplo, uma das entregas da entidade com sucesso é a Associação Comercial, chama CIB Negócios, onde reúne empresários para troca de cartão, network, para tudo mais. Então, é nesse sentido que eu quero estimular você a pensar. E aí, respondendo à pergunta do sucesso empresarial, vem nessa definição. Então, às vezes, o empresário, o empreendedor fica tateando. Pode ser que a equipe não saiba por que existe aquela organização. Qual é o propósito efetivo dela, da sua existência. E é óbvio que depois que você define isso, o resultado vem. E claro que não dá para você pensar em gestão de uma empresa sem que você tenha valores. E num mercado tão competitivo, em que, por vezes, a venda da facilidade é grande, ter rigor nos valores, naquilo que a empresa efetivamente acredita, que os seus profissionais acreditam, isso é fundamental. Isso tem que ter do comprador ao vendedor, à secretária, ao vice-presidente, ao CEO, do RH. Se você não tiver isso muito bem claro com sua equipe e você praticar esses valores, o que vai acontecer ao longo do tempo? Sua empresa vai ser extremamente vulnerável. E, claro, que ter uma visão do negócio, né, é fundamental também para isso. Aí nós chegamos, para o sucesso da empresa, naquilo que a gente chama de direcionadores da estratégia. Então, qual é o posicionamento que você tem? Uma linha de visão, uma linha de tempo.
Tem empresas que têm lá 1, 2, 3 sócios, mas não tem sucessor. E nunca parou para discutir o que tipo de alicerce precisa ter para ali na frente, por exemplo, vender a empresa ou criar um conselho e ter um CEO. Vamos imaginar, é como se fosse uma construção de casa, né? Eu estou hoje querendo construir uma casa, eu preciso comprar o terreno, então eu tenho que decidir onde eu quero morar. Eu tenho que ver o projeto arquitetônico, projeto executivo, projeto elétrico, projeto hidráulico. Vai ter fotovoltaica, não vai ter fotovoltaica, vai ser de 1 andar, 2 andares, quantos quartos, etc. Fazer o orçamento e traçar um horizonte de quando eu quero essa casa concluída. E mais que isso, ter clareza de onde virá o dinheiro para isso. E esse projeto vai começar do alicerce até o acabamento. Numa organização é a mesma coisa. Então, se você não tem uma linha de visão e uma linha do tempo para estabelecer o que você pretende daqui 3, 4, 5 anos, o que vai ser da sua organização, o que vai ser de você, pessoa física, você vai estar com a mesma energia de hoje, com que idade você vai estar. Então, se você não trabalhar essa questão, não vai chegar lá. E, naturalmente, que você tem que ter muita clareza de onde está situada a tua empresa e quais são as influências internas e externas. A tal da SWOT lá, né? Eu olho ameaças, oportunidades, eu olho pontos fracos, pontos fortes e tento entender aquilo que pode impactar internamente, positivo e negativamente, mas o que pode vir também desse mercado. E aí, muito claro, está ligado àquele propósito, né? Que esse mercado está colocando, o que meus concorrentes estão fazendo e que isso, de alguma maneira, pode ser facilitador ou pode ser um eventual limitador do meu desempenho. E aí, com tudo isso, quer dizer, eu já tenho lá clareza da minha situação econômica financeira, eu conheço a maturidade da minha gestão, eu já tracei meu perfil empresarial, eu já tenho valores, propósito, visão, já fiz o meu posicionamento, já tenho uma linha de visão, já tenho uma linha do tempo, já analisei os impactos, as empresas de sucesso formulam a sua estratégia. E aí, uma coisa muito cara atualmente é estabelecer valor para os clientes. Do que eu estou dizendo? Mais do que o preço, mais do que a condição de venda, é o que o teu cliente consiga enxergar o valor da sua entrega. E aí, é óbvio que muda completamente a sua perspectiva de venda, de faturamento, de equipe, etc. É claro que tudo isso vai desembocar num modelo de negócios que permita, nesse modelo, você ter vantagens competitivas. E não menos importante é ter um mapa estratégico. Com tudo isso em mãos, você monta um mapa estratégico e tem que ter painel de gestão. Esse talvez tenha sido o grande desafio de algumas empresas muito amadoras, né? Elas não têm indicadores de desempenho, um painel de controle, um painel de bordo. E não precisa ser muita coisa. Eu já vi empresas, eu mesmo já dirigi empresas que a gente tinha lá 5, 8 indicadores por cada setor. Às vezes ficava um pouco cansativo. E a experiência, com o passar do tempo, vai nos apontando que 2 ou 3 importantes indicadores por cada setor da empresa já é suficiente. De tal maneira que caiba numa tela do seu computador. E aí, óbvio, que hoje você tem BI, você tem uma série de software que te dá uma sinalização. E tem o próprio Excel, quem consegue desenvolver programa ali. Que indicador? De vendas, eu quero crescer vendas. Ou de financeiro, eu quero reduzir a inadimplência. No recursos humanos, eu quero diminuir a rotatividade. E assim por diante, nos processos, etc. Então, ter clareza desses indicadores e, a partir dali, ter um compromisso teu e com a tua equipe de que vocês vão fazer de tudo para que esses indicadores sejam atingidos e até superados. E aí uma sinalização de verde atingiu, vermelho não atingiu, amarelo, ponto de atenção. E é nesse momento que é muito importante ter reuniões periódicas para avaliar o desempenho, no mínimo uma vez por mês. Mas uma reunião prática de 2 horas no máximo, chegando eventualmente a 3 horas, até 4 horas, mas aquela coisa, com uma pauta definida, com uma bela coordenação, em que
você vai cobrar da tua equipe. Vamos lá, gestor de vendas, traga aqui os resultados. Olha, aconteceu isso, eu estou com 80%, 70%, atingi 100% e assim por diante. RH, a mesma coisa. Ok, acabou a reunião, plano de ação. Sabe aquele 5W2H? É exatamente isso. Vai lá, o quê, quando, quanto vai custar, quem vai fazer? Coloca isso no papel. Olha, nós temos 30 dias para reverter esse indicador. A rotatividade está muito alta. RH, quais são as ações para reter talento aqui na organização? As vendas estão fracas. Plano de ação para as vendas chegarem com maior velocidade num patamar maior. E assim sucessivamente. Quando você faz isso, nasce o que a gente chama das iniciativas estratégicas. E a iniciativa estratégica, o que é? Eu tenho uma situação A e eu preciso ir por uma situação Z. Eu vou montar iniciativas que permitam chegar lá. Às vezes, a solução está dentro da empresa. Às vezes, a solução está fora da empresa. Às vezes, a solução está na troca do time. Às vezes, a solução está na ascensão de alguém para o teu time. E pode até ser na redução do time. Se olhar um time de futebol, não está alcançando o resultado, nós vamos perder o campeonato, nós podemos ser rebaixados. Eu vou olhar na minha base se não tem ninguém que pode ser promovido, ou eventualmente afastar um determinado jogador, tentar ir no mercado, contratar um novo jogador, se houver uma janela para contratação, e criar um clima de motivação para a equipe. Às vezes, a solução está internamente mesmo. Fazer um recrutamento interno, ou até mesmo algum tipo de palestra motivacional, trabalhar um pouco no ânimo desses seus colaboradores. Bom, com tudo isso, chega um momento que você precisa implementar tudo que você pensou. E o que me ocorre agora é você ter objetivos, palavras-chave e resultados. Você já deve ter ouvido falar do método OKR. Então, você vai traçar os seus objetivos, quais são as questões chaves para você atingir os objetivos e que resultado você vai encalçar. Quando você faz isso e alicerça no seu plano de ação, não há dúvida que você vai, de alguma maneira, conseguir chegar lá, senão vai ter capacidade de mudança de rumo. Agora, você precisa ter clareza se o seu time tem capacidade para entregar. E se não tiver, criar uma política de capacitação, de formação desses líderes. Às vezes, a empresa promove por tempo de casa. Nem sempre essa pessoa tem a qualificação necessária para dar as respostas que a organização precisa. Às vezes, você precisa lapidar. Sabe aquela história da matriz de competência, de versatilidade? Ter clareza nisso, em que você precisa lapidar aquela pessoa. Às vezes a pessoa do RH é muito boa no RH, mas ela não tem a menor noção de finanças e aí não sabe trabalhar com o seu orçamento. Essa pessoa tem que ter um treinamento, nem que seja elementar, de finanças. O homem de vendas tem que entender o que o setor de compras faz, o que a área de produção desenvolve. Então, os treinamentos, a formação de liderança são muito importantes. E é óbvio que, dependendo do porte da empresa, você vai criar times que vão implementar. Então, esse tipo de mudança, eu quero internacionalizar a minha empresa, né? Eu quero olhar agora para outros mercados. Quais? Eu quero aqui na América do Sul. Ok. Então, você vai ter um time para implementar isso. Vai buscar conhecimento sobre isso, vai buscar treinamento, eventualmente consultorias. Para quê? Para entender como é que eu internacionalizo. Não, eu quero montar um setor de logística. Estou cansado de depender de transportadores de terceiro. Ok. Monta um time para implementar a questão da logística e entender fontes de financiamento, caminhões próprios, leasing, aluguel direto de algum tipo de operadora para essa área, custo do motorista, custo de manutenção, como é que ele vai atender, base, localização, enfim, são regime tributário, estrutura administrativa. Então, é neste momento em que você vai olhar para o seu time e dizer para eles, estou te dando condições de... E aí vai a mercado para poder fazer essa colocação. E claro que depois de tudo isso, que está muito ligado à estratégia, você vem para a gestão tática, né? Aquela imagem da cabeça e estratégia, coração e a tática, a perna e a operação, vale muito.
E na tática você vai descer um nível para quê? Para que haja a execução, mas com pensamento, não simplesmente a execução operacional pura e simples em que você obedece um processo. Não, num nível superior. Não é a cúpula pensando, mas é aquele que dá o fôlego, né? Dá para você as condições de realização. E aí é óbvio que volta de novo o OKR. Objetivo, questões chaves e resultado. E, obviamente, também revisões e mais planos de ação. Então, quando uma empresa discute com o seu time esse modelo de gestão, democratiza a informação, capacita a equipe, estabelece metas e objetivos claros, tem indicadores de desempenho, avalia os indicadores, estabelece planos de ação para fazer mudanças ou aperfeiçoar o que já está bom e tem uma equipe motivada, não há dúvida que o sucesso vem. Outras empresas sem isso têm sucesso? Pode até ter, mas enquanto não tiver nenhum tipo de ameaça, enquanto o mercado estiver positivo, porque quando houver um revés, esse empresário sem um modelo de gestão adequado vai ser uma presa fácil. E um concorrente que entre com uma estratégia mais bem definida, mais assertiva, tira aquele mercado. E não é à toa que no mesmo setor nós temos empresa fechando e nós temos empresas se dando muito bem. Essa é a diferença do olhar, da gestão, da estratégia e da implementação de um modelo de gestão.